Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Conforme você está vendo esse vídeo, aquele abraço fraternal em todos vocês. Muito bem. Mais uma vez passando aqui para nós falarmos, para eu falar, para vocês ouvirem. Que pena que nós não estamos de uma forma presencial, mas vamos lá, né? Eu vou falar sobre o modernismo. Começamos a falar sobre a primeira geração em outra situação, em outro momento, mas hoje especificamente eu vou falar da geração de 30, né? Que compõe aí de 30, a segunda geração de 30 a 45. Em outras situações falamos de 22 a 30, que é a primeira geração, que compõe uma ideia extremamente voltada para uma ideia nacionalista, né? Uma ideia mais com uma preocupação mais voltada para essa ideia que vem lá da primeira geração do romantismo, uma ideia mais centralizada no mundo ideal, onde havia um vocabulário mais simples, um vocabulário onde as pessoas pudessem compreender, né? Talvez aí o porquê dessa pegada nacionalista e talvez, por que não, né? Essas características românticas. Quando se fala da geração de 30, vamos fugir, né, dessa percepção nacionalista. Primeiro que eu vou sofrer, assim como a primeira geração sofreu influência do romantismo, a segunda geração ela vai sofrer influência aí do realismo. Realismo aquele lá da segunda metade do século XIX, né? Escola literária essa se preocupava único e exclusivamente com os fatos, uma ideia voltada para o cientificismo. Na segunda geração do modernismo não é tão diferente assim. Tanto é que vocês vão perceber que nós vamos, inclusive, voltar àquela ideia do determinismo que vimos lá no naturalismo, né, pós-realismo. Então, há aí um determinismo nessa segunda geração e vamos entender aí o porquê, né? Esse nacionalismo, esse universalismo e esse regionalismo, a palavra regional, ela pega muito bem, né? Ela se encaixa muito bem nessa percepção, porque nós vamos falar de algumas regiões, e sobretudo a região nordeste do país. E vamos falar dessas pessoas sofridas, inclusive alguns autores que vamos citar aqui, ele vai trabalhar esse tema, né? O tema da seca, o tema da falta de saneamento básico, a pessoas que sofrem com a fome, com a sede, vivem sob o rigor do coronelismo, enfim, tudo isso, né? E essa realidade social, cultural e econômica, ela se dá todo em prol, né? Todo em prol daquilo que acontece no sertão, daquilo que acontece no sertão. Ou seja, o homem, ele é produto daquilo que o sertão pode oferecer. Por isso a ideia do determinismo. Inclusive, em alguns vestibulares já foi cobrado isso, né? Qual outra escola literária que a geração de 30 faz aí uma contextualização? Aí já sabemos, né, que é o determinismo. Então o homem, né? O homem de hoje, ele vive tudo aquilo que o seu pai viveu, que vive tudo aquilo que o pai do seu pai viveu. Então é uma hereditariedade, né, de fome, de sede, e segue os mesmos conceitos, os mesmos caminhos, né, e que como pano de fundo aí, a falta de tudo, a falta de água, a falta de escola, né? Falta, como diz, falta de saneamento básico. É um homem literalmente aí sendo visto como um sujeito animal. E só que quando se fala isso, nós temos, né, a ideia da valorização da cultura brasileira. Quando se fala valorização da cultura brasileira, não necessariamente nós estamos falando de, né, de cidades ricas, mas estamos falando da cultura de um povo, né? Povo esse que
Temos aí, como falamos no determinismo, a influência da psicanálise de Freud. Ou seja, o homem, ele é um sujeito, né, mediante ao mundo que lhe oferece. Como que um homem desse, do sertão, pode sonhar com uma universidade? É complicado, né, pessoal? Porque nunca foi ensinado a ele que ele deveria sonhar com a universidade. Foi ensinado a ele que a vida é dura, que ele iria passar fome, ele iria passar sede, e aquilo ali era a sina dele. Ele nasceu para viver aquilo. E ele passa a acreditar. Por incrível que pareça, pessoal, ele passa a acreditar que ele era um ninguém. Isso me lembra muito, né, aquele quadro da Tarsila do Amaral, Abapuru. Ela traduz muito bem esse homem do sertão. Pés grandes, né, mãos grandes, porém a cabeça pequena. A cabeça que não exige muito, não existe muito raciocínio, não existe muitos pensamentos. O que se exige desse homem é simplesmente o trabalho. Pronto, e acabou. Você levanta de manhã, vai trabalhar, daqui a pouco a seca vem, você não tem comida na mesa, você vai tomar água barrenta, certo? E pronto, essa é a sua sina, né? E o homem passa a acreditar nisso, infelizmente, né, galerinha? Muito bem. E essa linguagem, né, a temática do cotidiano e a linguagem coloquial é a fidelidade, né? Por isso que tem essa característica do realismo. Os autores são muito fiéis àquilo que de fato acontecia, né? Ele foge daquela ideia romântica de apresentar o homem, apresentar a mulher e traz à tona, né, uma verdade nua e crua, como verdadeiramente ela é, ok, pessoal? E é lógico, né? E é lógico, temos aí alguns autores que representou muitíssimo bem, inclusive são autores que vão ser cobrados diretamente, eles são cobrados, né, nesses vestibulares e Enem da vida quando se trata da geração de 30. Esses autores, eles vêm trazer à tona, pessoal, esses problemas sociais. E lógico, né, em momento nenhum pela fidelidade, ele vai trabalhar esses textos em verso, né? A geração de 30 ela é marcada pela prosa. E essa prosa, né, ela aproximou muito de uma linguagem coloquial e regional, justamente para que se traduzisse da melhor forma aquela região, né? E assim, lógico, obviamente que ela se mostrou, como disse anteriormente, se mostrou realista numa realidade de diversos locais do país. E é justamente esses locais, como por exemplo, Graciliano Ramos, né? Grande Graciliano Ramos, lá de 1892 a 1953, um homem que se preocupou muito em trazer à tona essa verdade, né? Uma verdade que vai apresentar na sua obra a seca, né? A vida seca, metaforicamente falando, a vida seca, né? E nele vai abordar diversos aspectos, e é esses aspectos para que as pessoas pudessem, então, conhecer. Então, Graciliano Ramos vai apresentar o quê? O sertanejo, o homem sertanejo, né? E os problemas da seca do Nordeste, né? A fome, a miséria, né? Dos retirantes. Retirantes desses, né, que são várias vezes aí pintado nas telas, as mulheres com as crianças do lado direito ou do lado esquerdo, com a bacia na cabeça, e o homem magro, né, magro de fome, magro de sede. E Graciliano Ramos traz isso para que nós pudéssemos entender, né? Você que vive aí na zona sul do país, entenda que o Nordeste existia esse homem, né? E temos também, né, outros como Jorge Amado, que já vem retratar aí uma outra situação, sobretudo a Bahia, né, pessoal? Ele foi extremamente importante no desenvolvimento da prosa regionalista,
Porém, ele vai trabalhar mais o regionalismo urbano com seus romances. Quem não conhece Gabriela, né, pessoal? Quem não conhece Capitães da Areia, livro esse que toda vez que você vai buscar, você vai encontrar inúmeras questões de vestibular sobre Capitães da Areia, que é um romance urbano que retrata a vida de meninos abandonados em Salvador. E provavelmente esses meninos são frutos de quê? São frutos de quê? Né? A maioria desse povo nordestino que às vezes migra para a cidade grande tentando buscar uma vida melhor. E ele tem um livro dele também, que é de 1931, é isso mesmo? Que ele vai falar o país do carnaval. Aí ele faz uma crítica, né? Ele relata a vida aí de um intelectual brasileiro e suas considerações sobre o carnaval. E é um tema da mestiçagem, né? É um tema da mestiçagem. E esses dois aqui, não dá para eu falar de todos, né, pessoal? Mas esses dois, eles tiveram uma proporção, né, literária muito interessante sobre o Nordeste. Beleza, pessoal? Não vou me estender muito para não ficar muito chato. Hoje em dia nós somos extremamente imediatistas. Em outra situação falarei sobre os autores, outros autores que compõem a segunda geração. Beleza, pessoal? Desejo a vocês toda sorte do mundo e aquele abraço.